Olá, meus amigos! Faz tempo que a gente não aparece por aqui, mas a gente tem um assunto muito pertinente para compartilhar com vocês, né, pastor? Com certeza, né? Que a graça do Senhor esteja com todos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Sobre o estudo da palavra de Deus, que é uma coisa que nós precisamos continuamente estar acertando a nossa vida diante do altar. E é uma temática muito complexa, porque muitas pessoas não têm conhecimento da palavra, ou conhece o que vê na internet, ou conhece do que ouve, né? Das pessoas, ou de alguém, ou de outrem. E constantemente eu sou indagado por algumas pessoas, né, a respeito do estudo da palavra. Porque é complexo estudar a Bíblia sem uma orientação, sem uma supervisão, sem um grupo de estudo bíblico, né? Nós temos em algumas instituições a EBD, né? A igreja mantém a escola bíblica dominical, outras mantêm igual a nossa, vários cursos bíblicos. Então, é um momento bem pertinente de nós falarmos da palavra de Deus, porque a nossa igreja, a Igreja Apostólica IADA, é uma igreja norteada pela palavra de Deus, né? Ela é uma igreja bíblica, uma igreja que ela tem como sua estrutura, os seus pilares, a palavra de Deus, a Bíblia. E a gente às vezes vê cada coisa, cada absurdo, né? Ouve cada absurdo que nos causa espécie. Por isso nós estamos aqui. Eu lembro uma época, quando iniciou o Instituto Teológico da igreja, que o senhor teve algumas pessoas contra a formação do Instituto Teológico, né? Sim, pastores auxiliares, alguns irmãos, porque trazia uma ideia de que se nós estudássemos a Bíblia, nós perderíamos a essência do Espírito Santo. E na realidade é totalmente o contrário, né? Porque há uma percepção, Diego, muito equivocada, um entendimento muito equivocado, de que o Espírito Santo é emoções. E o Espírito Santo não é emoções, né? Ele age nas nossas emoções, ele age na nossa cognição, nas nossas percepções, ele age em nós de forma integral, tanto dentro quanto fora, né? Mas o Espírito Santo é Deus, né? É não Deus. É um sentir apenas. Não, ele age. O Espírito Santo é, né, o Consolador, mas não só o Consolador, ele é aquele que nos convence do erro e do pecado. Tanto é que lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do 16, começa essa discussão entre este embate, né, entre carne e espírito. Né? Se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Mas se nós praticamos as obras da carne, aí, né, nós não alcançaremos o reino dos céus. Então, quando a gente fala de palavra de Deus, quando nós falamos do Espírito Santo, nós precisamos ter este entendimento, né, desta pessoa maravilhosa que é a pessoa do Espírito Santo. Sim. Então, muitas vezes nós temos problemas de pessoalidade do Espírito. Né? Então, as pessoas não têm esse entendimento. Acham que o Espírito Santo é só emoção, é só emocionalismo. Não, o Espírito Santo, diferente do acusador, que é o maligno, o acusador, ele aponta o dedo em riste, ele fala, você vai para o inferno por causa disso, disso, disso. Não, o Espírito Santo, ele fala, olha, se você fizer isso, essa prática te levará para isso. Tá? A prática do pecado faz separação. A palavra de Deus é bem clara. Sim. O pecado nos separa do Senhor. Né? O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, até tem um texto maravilhoso, deixa eu ver aqui, né? João capítulo 8, né? Versículo 31, a gente já até leu esse versículo em um outro podcast, né? Que diz o seguinte, o versículo 31, né? Jesus lá no 30, Jesus, né, dizendo estas palavras, né? Ele vai no 31 e diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Você vai ver que há um questionamento forte dos fariseus logo após, né? Que eles responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos ninguém. Como dizes tu, sereis livres? É tão complexo
Porque as pessoas, quando vão se defender da palavra de Deus, quando elas querem buscar argumentos, subjetividades ou objetividades para se defender do que está escrito, da discussão da palavra de Deus, o que eles fazem? Olha, nós nunca fomos escravos, nós nunca fomos diminuídos, só que eles mal entendem que eles estavam sob o domínio de Roma, que eles já tiveram dominação de outros impérios, Medo Persa, né? Lá atrás, né? O próprio Egito, Síria, eles também tiveram sobre a dominação de Alexandre o Grande, sobre a dominação, né, Medo Persa, Nabucodonosor, né, Artaxerxes, entre outros e outros e outros, né? E aí a gente começa a vislumbrar essa defesa que tenta se fazer contra a palavra. O senhor crê, então, que o analfabetismo bíblico ele é orgulhoso? Ele é orgulhoso. O analfabetismo bíblico, ele se justifica baseado nos sentimentos. É igual o senhor falou até de líderes que são contra o estudo da palavra. Mas por que o senhor, além desse escudo de orgulho, o que o senhor acha que pode estar arraigado no coração do cidadão que é contra o estudo das escrituras? Porque quando você começa a examinar as escrituras, você começa a adentrar dentro da palavra de Deus, dentro da história, e você vai se aprofundando nos estudos teológicos, nos estudos históricos, você começa a ter uma prática diária, uma familiaridade com a palavra de Deus, você sai do estado de ignorância. Olha aí. Tá? Ignorância, né? Essa é uma palavra que tem origem em treva, né? E o conhecimento é luz. Tanto é que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela nos guia. Sim. Né? O Senhor Jesus ele vai dizer para a gente, né, no capítulo 5, que examinai as escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna. Nesse próprio embate aí, nós estamos vendo que os fariseus, assim como aqui no 8, estão questionando ele. Porque sempre quando alguém se sente ameaçado, sempre quando alguém se sente perdendo o poder... Eu me lembro daquele filme, né, O Livro de Eli, você assistiu? Lembro, Então, Denzel Washington. Isso. Qual que é a ideia daquele administrador daquela cidade? Eu acho que era a única cidade organizada após aquela grande catástrofe. Tinha aquele... Ele falava que quem tivesse aquele livro dominaria todos. Então, quando você se fecha, você só tem conhecimento, isso é histórico. Tá? Não só com o filme, mas se você pegar a Revolução Protestante, né, a Reforma, você vai ver que na Reforma Protestante, o que Lutero fez? Ele pegou algo que era restrito a alguns sacerdotes ou aos sacerdotes e entregou ao povo. Exatamente. Sim. O que o rei James fez também? A mesma coisa, pegou. Por quê? Porque o acesso às escrituras, o acesso ao conhecimento liberta. O conhecimento da palavra, o conhecimento acadêmico. Você sabe que aqui na igreja eu sempre defendi que todos fossem estudar, você mesmo. Quantas vezes nós nos conhecemos assim? Sim. Lembra daquele primeiro dia que você foi na minha casa? Vi a pilha de livros no baú, né? Olha, o que eu posso te dar é isso aqui. Eu posso te dar acesso ao conhecimento. Então, sempre te trouxe para perto, ó, vai conhecer, vai estudar, vai fazer uma pós, vai lá para o CTMDT, vai se aprofundar, vai ver. Quando você chega em mim e fala, olha, pastor, eu fui convidado para pregar. O que eu digo para você? Não, você não sabe pregar? O que eu digo para você? Vai. Vai e colhe toda a experiência. Então, hoje você é um teólogo. Mas qual que é o meu medo diante de você? Vamos nos exemplificar aqui. Se eu pregar um texto aqui, que não tem base bíblica, você vai me autorizar a fazer isso? Você vai concordar comigo? Não. Eu vou falar para o senhor. Você vai falar, olha, isso está fora da palavra.
Isso aí não tem uma alcunha bíblica. Isso aí De maneira saudável, né? saudável. Olha, pastor, o senhor pregou ali, está fora das escrituras. Você acha que as pessoas querem isso? Você acha que eu quero te dar conhecimento para eu ser confrontado? Para que você saiba que eu estou fora das escrituras, que eu não vou pregar, eu vou pregar agora de uma forma mais light contra o pecado? Não, porque esquece essa palavra de pecado. Nós estamos vivendo uma era de modernismo, esquece pecado. Então quando a gente não dá acesso às escrituras, a gente mantém o povo sobre a rédea e sobre a égide da ignorância. E se você manter o povo ignorante, você domina o povo. Mas se você levar as escrituras até o povo, que era o que Jesus dizia, que era o que Jesus fazia. Mas, pastor, os fariseus eram conhecedores da palavra. Eram conhecedores da palavra. Os escribas eram transmissores da palavra, eles eram escreventes da palavra, eles replicavam os textos bíblicos. Tá. Só que como que isso acontecia? Como que essa situação acontecia? Como que isso se dava? O povo tinha acesso à palavra? Tinha acesso à palavra do jeito que eles queriam. Naquela época, quem tinha acesso à palavra eram os homens, né? Os homens. E as crianças, quando faziam, né, o bar mitzvah, ou iam para ser um talmudim, começavam a ter acesso nas sinagogas. Tá, mas tinha acesso como? Até os próprios discípulos mesmo eram homens que tinham passado, principalmente os mais velhos, tinham passado da época de ser um estudante, um talmidim. Então Jesus é a pessoa que faz eles terem uma segunda chance. Então, né? E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus, diferente dos outros, falava como alguém que tinha autoridade. Você vai ver essa autoridade ser manifesta novamente lá com Paulo. Porque Paulo também era um homem estudado. Paulo era um grande conhecedor. Né? Você vai ver também os registros, né, de Lucas. Né? O Evangelho, o Atos dos Apóstolos, essa caminhada. Você vai ver o registro daqueles que eram mais, né, o próprio apóstolo Paulo recomendando a Timóteo que estude. Sim. Timóteo, vai estudar. Então a questão do conhecimento da palavra, né, conhecereis a verdade te libertará, a verdade liberta. Mas aí vem aquela coisa, eu quero ser livre. Porque se eu for livre e eu conhecer a verdade, eu me torno responsável pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, e eu não tenho como mais terceirizar o porquê estou errando. Exatamente. Então é melhor eu deixar alguém falar o que quer, o que pensa, do jeito que quer, do jeito que pensa, ensinando o que quer e o que pensa. Do que assumir a responsabilidade de ter uma leitura, uma vida devocional, uma vida de prática cristã. Você pega o Evangelho, ele não cresceu, a grande pujança do Evangelho não foi por causa de movimentos gospel, movimentos de canto, né, de shows e espetáculos, como nessa geração, nessa era. O grande movimento do crescimento da palavra de Deus se deu pelas próprias escrituras, pelas ciências da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Hoje, tudo que nós temos de tecnologia, tudo que nós temos de ciências da saúde, de ciências humanas, de estudo, de filosofia, tem origem na palavra de Deus. Tem origem nesse estímulo de conhecer, nessa curiosidade de conhecer. Mas o que eu sinto? Tá? É um sentimento, pode ser que não seja fato. Talvez não é fato no cenário geral, mas no cenário da realidade da nossa cidade, da nossa região. Quando você fala de ensinar a palavra de Deus, você acaba tendo resistência, né? Resistência. Nós ministramos um curso completo sobre o Apocalipse. Do 1 ao 22, demos lá uma passada pelo livro de Daniel, né? Falamos um pouco de Naum, falamos desde o princípio, então fizemos um estudo escatológico bem completo.
né? Foram aí vários meses, Sim. né? De agosto até março, né? Até março. De agosto a março. Finalizamos no fim de março. Foi isso? Foi, Então. foi. Você vê que com um estudo tão profundo quanto esse, né? Didático, né? Bem Expositivo, bem né? expositivo, com slides, né? Explicando, abra, vamos ver, vamos comparar. Com tudo isso, você acha que como é a absorção da igreja? Então, a gente está vendo que o reflexo hoje é a gente trabalha em cima das emoções, coloca a emoção em primeiro lugar e a gente joga isso como se fosse o Espírito Santo. Sim. Só que nós vamos ver os frutos, né? Ou melhor, o fruto, né? Os frutos da pessoalidade de cada um, mas o fruto do Espírito crescimento, é o né? crescimento. Vamos ver se está crescendo mesmo. No que se vincula essa igreja contemporânea? No que vincula, né, as pentecostais? Nós somos também, né, uma igreja não neopentecostal, mas uma igreja, né, que estuda a palavra. É pentecostalismo clássico, né? Isso. Então, o que acontece? Nós observamos que se não tiver todo mundo falando em língua estranha, o Espírito Santo não compareceu na igreja. E não é assim. Né? Porque às vezes as pessoas estão falando língua tão estranha, que nem Deus nem o diabo conhece. Sim. Tá? Fala língua estranha, mas não fala a língua de Cristo, né? Não fala a língua de Cristo. E a língua de Cristo é o quê? Que está lá no versículo 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios, né? Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a palavra, porque ele está falando disso lá no capítulo 2. O tempo todo, né? Nós não recebemos o Espírito do mundo. Ele está dizendo que, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquila, não, falamos sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes da fundação do mundo para a nossa glória. Disto falamos. Né? Porque se o homem tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu à mente humana, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, mas ele nolas revelou pelo Espírito. E o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Exatamente. E nós não recebemos esse Espírito deste mundo, mas o Espírito que provém de Deus. O qual nos é dado gratuitamente por Deus. Quando Jesus é levado pelo Espírito, não pelo diabo, mas pelo Espírito Santo ao deserto, tá? E lá ele passa, jejua 40 dias e 40 noites, lembra disso? Sim. Tá? Quando ele está terminando o jejum, quem aparece para ele? Satanás. E Satanás veio usando o quê? A palavra. Você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa nossa geração hoje faria o quê? Queria o poder para transformar Sim. as pedras em pães. Ele foi levado ao pináculo do templo. Ó, tudo te darei se prostrado me adorar. Aí ele cita o capítulo 6 de Deuteronômio. Adorarás somente o Senhor teu Deus, somente a ele somente a ele a servirás, porque ele é Deus zeloso. Que é uma citação, o capítulo 6, é uma citação do capítulo 5 Sim. dos 10 mandamentos. Se joga daqui, né? Isso. Se joga daqui. Ó, salta daqui, porque aos seus anjos dará ordem. Salmo 91. 91. Cita o Salmo 91. Olha aí. É. Para que Tentarás sustente nas seu mãos Deus, e não tropece nenhuma pedra. Ah, e ele diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. O maligno nunca, presta atenção nisso, o maligno nunca vai confrontar um expert na palavra, um estudioso da palavra com o ignorante. E outra, sentar para discutir Bíblia com o ignorante é melhor não discutir. Sim. Então vamos ensinar. Ó, você quer aprender? Vamos aprender. Mas agora, para discutir só por discutir, foi escrito pela mão de homens. Sim. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tanto é que é o livro mais vendido, é o livro que passa
por gerações e gerações e gerações. O que me deixa estupefato na Bíblia, pastor, são os 1.500 anos de escrita, os homens durante esse tempo, e eles falarem a mesma coisa durante esse período. Isso é para deixar o alarme aceso de que, se é uma mentira, como que uma mentira pode ser muito bem contada? Não, a palavra de Deus todas essas falácias já caíram por terra. Sim. A palavra de Deus já é reconhecida, tá? Os textos bíblicos já são reconhecidos. Existem muitas distorções, cada um. Surgem evangelhos apócrifos, né? Evangelhos que têm aparecido aí, como o livro de Enoque, né? O livro de Judas, né? Os Iscariotes, o livro de Maria Madalena. E sempre tem vários livros aí que são tentativas de usar estes livros para distorcer. Eu até ouvi uma pessoa um dia desse, não me recordo quem, né? Alguém, me parecia uma pastora, foi um vídeo, sabe aqueles vídeos que você passa rápido assim, não se atenta, depois você não consegue encontrar mais? Né? Essa pessoa dizia o seguinte, que nós temos uma biblioidolatria. Então, que nós crentes somos idólatras da Bíblia. Eu vi esse trem. Então, mas como que eu vou ser idólatra da Bíblia se o próprio Senhor Jesus está dizendo, examinai as Escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna. Não é idolatrar. Também não somos fundamentalistas. Né? Apesar de, sempre quando vamos falar das coisas de Deus, fundamentamos na palavra. Nós só falamos porque a palavra diz. A palavra diz. Sem a palavra, perde o sentido do ser. Sim. Perde o sentido de tudo. E a palavra nos confronta todo dia. A pessoa que diz, não, hoje a palavra não me confronta. Uma vez eu até discuti assintosamente com um antigo membro da equipe de louvor, porque ele falou que não precisava ler Bíblia. O senhor vai lembrar disso? Sim. Falei, como não precisa ler Bíblia, irmão? Nós somos fiéis, nós somos evangélicos, nós somos crentes, nós precisamos ler Bíblia. Não precisa. Então, os louvores que cantamos são inspirados aonde? Na Bíblia. Nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nos nossos confrontos. Né? Nós não somos cantores de músicas de sofrência. Sim. Nós somos cantores da glória de Deus. Exatamente. Tá? Nós exaltamos o Senhor. E aonde ele é exaltado? Na palavra. Nós não estamos aqui também para olhar com dó. Muito pelo contrário. Nós temos que nos inspirar porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus, ele já foi separado para ser o Cordeiro Pascal. Aquele que nos livraria, aquele que nos tiraria do lamaçal do pecado, aquele que nos daria a autoridade e a legalidade para entrarmos no Santo do Santo. Pelo sacrifício da cruz. Né? Sim. Nós pegamos lá o 33, né, pegamos 53 de Isaías 53. Isaías 53, ele vai deixar bem claro para a gente, eu nem vou fazer alusão ao capítulo todo, mas ao versículo 1. Né? Quem deu crédito à nossa pregação? A este se manifestou o braço do Senhor? Aí eu fico pensando, Diego, um pensamento. Às vezes eu falo, não, eu devo ser um pouco ignorante, né? Tá, eu penso. Eu olho para o irmão, olho para a irmã, olho para a pessoa, de forma genérica, de forma geral, não uma pessoa específica. E aquela pessoa fala, eu tenho Jesus, Jesus é tudo na minha vida, Jesus é meu amor, Jesus é tudo, tudo. Mas a vida não muda. Aí eu pergunto. É os mesmos problemas de 10 anos, 20 anos, 30 anos Essa atrás. pessoa nunca leu a Bíblia na vida dela. Não, lê um versículo isolado e às vezes lê no telão da igreja. Uma coisa que tem acontecido ultimamente, para que eu vou levar a Bíblia? Exatamente. Ô, pastor, mas o que me assusta também é o pessoal que diz que é crente há muito tempo e nunca leu a Bíblia inteira. Isso me assusta. Então, mas aí que tá, qual é o estímulo? Nós temos aqui esses estímulos na igreja. Sim. Nós estimulamos dioturnamente nos nossos grupos de discipulados, nos nossos grupos de estudos bíblicos, nos nossos grupos de liderança. Nós temos aqui livros. Sim. Né? Propósito. Sim. Para estimular a pessoa a crescer, né? Se você ler qualquer capítulo desse livro, está farto de referências bíblicas. O livro te leva
né? Eu gosto de ler, quando eu vou ler um livro, eu gosto de ler com a Bíblia aberta do lado, e eu vou no texto e vou. Porque aquele fundamento ali, aquele fundamentação teórica, aquele texto bíblico, ele está ali para complementar o livro. Sim. Para trazer robustez para a leitura, para te situar, te centralizar dentro daquele acontecimento bíblico que vai fazer alusão ao que está sendo dito. Quando eu leio um livro igual a esse aqui, tá? Que está bem didático, está bem tranquilo de ler, eu pego esse livro e eu não vou para as escrituras, talvez alguma coisa escapa do entendimento. Então, até as nossa literatura, nossas canções, as nossas ministrações na igreja, continuamente leva os irmãos para a leitura das Escrituras. Então, se a gente que está fazendo isso, às vezes encontramos dentro da nossa comunidade dificuldade no entendimento do texto, pessoas que às vezes fazem os nossos institutos teológicos, terminam o instituto, 2, 3 meses depois, se você fizer uma sabatina, esqueceu tudo, né? Esqueceu porque não colocou em prática. Talvez. Não aplicou. Não, talvez não é nem prática. Nós estamos vivendo um momento, Diego, muito complexo. Por quê? Porque nós temos ganhado tempo com as tecnologias, mas ganhamos tempo e perdemos tempo. Porque tudo é muito rápido. Esses dias eu fui fazer uma operação num caixa, desses caixas de banco que faz depósito, né? Depósito imediato. A gente fica bravo porque não é imediato. A gente pensa, nossa, não é imediato. Você está lá, você chega, você está acostumado com a tela, você coloca o cartão, demora uma vida para aparecer a tela, para você digitar a senha. Aí se você pega isso há um tempo atrás, nossa, era muito rápido. Mas com o que a gente tem na mão, os smartphones, com tudo que a gente tem na mão, a gente vai percebendo que essas coisas que a gente acha que é rápido, não é mais rápido. Sim. Então a gente está acelerando. E aí às vezes a pessoa não consegue ficar 2 minutos, 10 minutos, 5 minutos lendo um texto bíblico, um capítulo por dia. Sim. E eu já vi pessoa antiga já de igreja, isso eu digo com temor, tá, irmãos? Que vai ler um texto da palavra, começa a gaguejar, mas, sabe? Mas por quê? Diego, difícil. Diego, leitura é hábito. É hábito, exatamente. Leitura aí você é pega, aí eu já vi pessoas desse jeito que diziam ter uma espiritualidade exacerbada e fazia até revelações no nosso meio, dizia que Deus falava isso, aquilo, mas não lia. Aí eu perguntava para Deus, mas como uma pessoa dessa diz que ouve o Senhor, sendo que ela não lê a sua palavra? E gagueja, não sabe ler, lia. E assim, não se afasta da sua boca essa lei. Meu Deus! Olha, de arrancar o cabelo da cabeça. Você pega esse texto de capítulo 15 de João, por exemplo, né, sobre a videira verdadeira. Né? Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, né? Vós sois os ramos e o Pai é o agricultor. E aí o texto é violento. Né? Porque ele fala sobre cortar e queimar. É um texto de uma violência excomunal. Comunicação violenta. Violenta. Eu me lembro que um dia uma irmã chegou em mim e falou assim, pastor, vamos fazer um curso de comunicação não violenta? Eu falei, já fiz. Eu fiz o curso. Eu fiz o curso. E assim, é bacana o curso, né? Eu sou psicólogo, né? Eu tenho aqui um estudante de psicologia, você é formado em letras, meu filho é psicólogo, a gente faz esses cursos de comunicação não violenta. E procuramos nos comunicar contra profissionais de forma, né, não violenta. Mas se você pega o primeiro versículo da Bíblia, né, ele vai te fazer um comunicado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa maravilhosa. Já vem o versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Já vem trevas. Então, já tem uma coisa aí que não é muito legal. Treva. Abismo. Começa uma violência. Aí você começa o chamamento, né, dos firmamentos, do dia, da noite, os luminares, a separação. Olha a violência de tudo isso. Né? Eu me lembro que eu vi uma animação
um vídeo de animação sobre a criação e como a Terra foi formada lá no National Geographic, né? E foi assim, é um vídeo bacana de ver, né? Uma série que tem lá. É tudo violência, né? Aí nós temos aquela discussão, aquela conversação, né? Olha que comunicação, instigar a curiosidade. Ó, o que tem aqui, vocês podem comer, tá? Mas não toca naquele fruto. Meu irmão, como não toca no fruto? É a mesma coisa de dizer o segredo e falar assim, ó, não conta pra ninguém. Não diga então. Tem Isso é violento. a Arca de Noé também, Isso. que Deus só salva quem tá na arca. Quem não tá na arca pereceu. Tá, mas tudo. Olha o que o Senhor diz quando ele vai falar com o homem, né? Ele expulsa o homem e a mulher do jardim. Esse casal tem um filho, tem outro filho. Um mata o outro por inveja. Violência pura. Você pega de Gênesis, Apocalipse. O Apocalipse é violência do começo ao fim. Lá no 22 eles vão ficar de fora. Os adúlteros, os prostitutos, os bêbados, os idólatras. Irmão. Não é violento? É violento. Então eu também já fiz esse curso de comunicação não violenta também. Então, mas aí que tá. É bacana, viu, Diego? O curso é maravilhoso. Para você saber falar, tonalidade e tudo mais. É bacana. Mas quando eu vou ler a Bíblia, sim, é igual você ir num médico, um nutricionista, ele vai te dar uma comunicação violentíssima. Talvez ele vai falar com beleza, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no médico, há um tempo atrás, né? Até 35 eu não pegava nem gripe. Né? Aí quando chegou um dia, eu fui lá para fazer óculos, o médico falou assim, ó, não te dou 5 anos, você morre. Passou 5 anos, cheguei, doutor, já venceu o prazo de validade, o senhor me dá mais 5? Eu já tô na terceira, eu já tô na terceira fase, né? Então, o que acontece? Médicos se comunicam violentamente, todos, porque tudo aquilo que me constrange me violenta. A palavra de Deus, ela vai violentar. Olha o Salmo 1, que salmo maravilhoso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, da sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto à estação própria, cujas suas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Olha que violência de comunicação. É forte mesmo. Por quê? Onde é que está o negócio legal? Onde é que está as boas brincadeiras? Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Peraí. Está separando os que são e os que não são. Não é verdade? Então isso é separação. Isso é E o que é ser santo? E o que é ser santo? É ser separado. E a pergunta é, a Bíblia vai nos ensinar a ser separado, né? Então, ser de santo porque eu sou santo. Santificado. Você pega ali o 14, né? O 14 de João, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, que ele também me pôs na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Quer dizer, já estava preparado. Se não tivesse preparado, ele ia dizer, ó, eu vou lá preparar lugar. Ele diz, agora eu vou, mas voltarei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aí os desapercebidos, que não prestaram atenção nenhum no que ele ensinou, pergunta, para onde o senhor vai? Felipe pergunta, para onde o senhor vai? Mas peraí, ele passou o tempo todo, se você pegar as escrituras e ler, ele está falando, olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, lá ele vai sofrer, será morto em morte de cruz, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta. Aí ele está falando do 52 de Isaías, ele está falando lá do Salmo 22, a gente vê muitas pessoas falam do 23, mas não lê o 22. O 22 é um retrato da vida, obra e morte de Jesus e a sua ascensão, sua ressurreição. Quando você lê o capítulo, você lê o Salmo 22, você fala, as escrituras se cumprindo. Mas essa comunicação é violenta. Isso dá uma tela azul na cabeça dos outros, porque eu não gosto
que me corrija, eu não gosto que me repreenda, eu não gosto. Mas aí tá, isso está nas Escrituras. Eu vou te falar uma coisa. Para mim, que sou um conhecedor da palavra e domino algumas técnicas de persuasão ou de trabalhar com gente, eu trabalho com gente, né? Poderia ser muito interessante eu montar uma técnica aqui, né? Usando ambientação, emoção, musicalidade. Sou músico também. Cheiro, né? Cheiro. É aromaterapia. Isso, aromaterapia, musicoterapia, né? Então, eu poderia usar, né, a cromoterapia, trabalhar com a iluminação, com as cores, com a tonalidade, com o campo harmônico. Por isso que essa movimentação do worship pegou bastante, porque ela trabalha com o sensorial. Estou caminhando aí para concluir mais uma pós em neuropsicologia, até o fim do ano, início do ano que vem já está aí certificação. E aí a gente pensa, a gente faz o que traz tapinhas nas costas, porque daria tapinha nas costas. A gente vai fazer o que tá tapinha nas costas, a gente faz um culto transmitindo aquilo que a pessoa quer ouvir, para mover as suas emoções, ou a gente vai mostrar o confronto com a palavra de Deus. É forte, hein, pastor? E aí que tá. Sim. O que o próprio capítulo, o capítulo 13 de 1 Coríntios vai dizer? Que antes eu me conhecia como se olha no espelho. Mas quando vier aquele que é perfeito, eu conhecerei como sou conhecido. Porque a gente esquece que o Senhor está nos olhando o tempo todo. Sim. E que a régua de medida, que aquele que vai nos medir, aquele é a palavra de Deus. E que conselho, para a gente finalizar, pastor, o senhor fornece aí para quem tem dificuldade na leitura bíblica e quer se aperfeiçoar? Só tem um jeito. Ler. Ler. Ler e ler. Coloca lá, busca, né, um bom manual bíblico. Busque pessoas experientes. Nossa, nossas igrejas estão cheias de pessoas experientes, né? Eu tenho amigos na Assembleia de Deus que são pessoas maravilhosas. Eu tenho os batistas, né? São devoradores de Bíblia, né? Nós temos presbiterianos que são conhecedores, altamente conhecedores da palavra. Às vezes as pessoas falam, essas pessoas são frias. Não, não são frias. Olha os testemunhos. Às vezes você aprendeu a medir o Espírito Santo agindo na vida da pessoa pela evidência de falar noutra língua, ou de falar na língua dos anjos. Ou só pelo estereótipo. É, o estereótipo, mas olha lá o próprio texto do 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria um metal que soa como um símbolo que tine. Então, às vezes, a gente acha que ser cristão é fazer caridades, não, é examinar as Escrituras. A ciência vai passar. Examinar é investigar, né? Ir atrás. Mas aí tem um texto, Diego, para a gente finalizar, que eu acho que é importante a gente degustar essa leitura, né? Que é o que ele diz a respeito, né? Você vê que esse confronto aí do capítulo 5 que nós lemos, né? Você vai ver que os versículos anteriores aí do capítulo 5, Jesus está sendo questionado, né? Porque ele está dando testemunho de si mesmo. Uhum. Os fariseus estão falando, não, você está dando... Mas peraí, eu não vou dar testemunho de mim mesmo? Quem melhor para me conhecer do que eu mesmo? Quem sabe quem eu sou? Ele e eu. Quem sabe quem é o Diego? O próprio Diego. Eu conheço o Diego de ouvir falar, de andar com ele aqui na igreja, de andar com ele para a cidade, de conversar, mas no íntimo, no secreto. Quem conhece o Diego? Quem sabe?
né? Às vezes a gente vai ouvir uma réplica assim, olha, o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que não quero, eu já pratiquei. Sim, às vezes a gente não tem essa percepção, ou fazemos coisas por impulso. Porém, sabemos o que é certo e o que é errado. E esse texto do capítulo 5, ele é muito próprio, né? E ele vai dizer isso com uma propriedade, uma forma de força tão grande que chega a ser assustadora. Mas olha o que diz o versículo 1 do capítulo 1 de João. Evangelho de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não compreendem, né? As trevas não compreendem a luz. E o que é verbo, Diego? Vai lá, professor de línguas, né? Professor de língua portuguesa. Verbo é palavra. Verbo é? Verbo é palavra. É o logos, né? É o logos. E o que é a palavra? A palavra é escritura. Jesus. É simples, como 1 é 2. Só que se eu mergulhar na palavra, eu vou conhecer a verdade vai me libertar. E eu sendo livre, eu passo a ser responsável pelas minhas ações, pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas, certas ou erradas. Eu não tenho como terceirizar ao sacerdote da igreja, ao líder da célula, ao líder da família, porque eu conheço. É como conhecer a lei. Quando você vai num tribunal, né, o juiz vai avaliar a sua escolaridade. A forma que um advogado, a forma que um arquiteto, que um psicólogo, a forma que um acadêmico, né, um professor de letras, de português, a forma que um profissional que estudou, que fez faculdade é julgado é diferente de quem não estudou, do analfabeto. Sim, o peso é maior, né? O peso é maior. Então, imagina aqui, o peso já é maior, imagina diante da glória de Deus. E o que o Senhor diz? É melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Sim. Então, essa palavra, às vezes as pessoas pegam e falam, não, eu não vou conhecer porque eu não sou responsável. E eu posso culpar o pastor, eu posso culpar o líder da célula, o professor da escola bíblica, o professor lá do departamento de ensino. Eu posso culpar o louvor. Porque eu saio do peso da responsabilidade. Palavra de Deus é responsabilidade. Você acha, eu como líder da igreja, como líder sobre você, você acha que eu vou ser julgado igual a você? Claro que não. Não. A régua vai ser mais incisiva, né? Eu posso ter 1000 acertos, Diego. Se eu tiver um erro, eu vou ser julgado pelo meu erro, não pelo meu acerto. Jesus, ninguém observava as centenas e centenas de curados, libertos, restaurados. A gente tem só um fragmento de curas e libertações que ele trouxe na vida das pessoas. Nós temos só um pequeno fragmento registrado, mas foi assim, aos montes. Sim. Tá? Mas o que deu ênfase para os fariseus? Olha, ele é comelão e boberrão, ele se assenta com os publicanos e com as prostitutas. As pessoas sempre vão olhar os seus defeitos, nunca as suas qualidades. Eu me lembro de uma música, eu não sei, lá dos anos 90, Eu Decidi Jesus, né? Concordo muito, porque essa decisão vem dele, né? Não nossa, mas eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. O meu direito é de não ter direito algum, e o meu querer é tão somente o seu querer. Para isso, empenho a minha palavra. Uma aliança o que faço por amor. Hoje, a gente tem essas alianças de palavra, de empenhar por amor. Porque nós temos uma vida cara hoje.
nós temos que viver de fast food, nós temos que viver de roupas de marca, a gente tem que viver bem vestido, temos que ter o melhor celular, temos que ter o melhor carro, temos que ter a melhor casa, nós temos que ter... porque a sociedade impõe isso para a gente. Glória a Deus pela prosperidade, não estou questionando a prosperidade de ninguém. Estou dizendo que ser próspero com Deus, muitas vezes é estar nu sem nada. Mas está dentro da palavra. Porque nós pregamos... E viver em contentamento com isso. Em contentamento. Né? É forte, hein? Viver em contentamento e sabermos que nós estamos nessa vida somente de passagem. Quantos amigos a gente viu que a idade desconstruiu? Mas durante o período que estava lúcido, translúcido, foram homens e mulheres que tementes. Porque vai chegar um momento que eu vou partir, você vai partir, para onde iremos nós? A vida que estamos fazendo, nós temos buscado bases teológicas, bases bíblicas. Nós temos amor por aquilo que norteia o nosso ser. E eu não sei, talvez a opinião de um ignorante, e estou sendo jocoso nisso, mas você tem visto que a Bíblia está caindo em desuso para muitos lugares? Me lembro que eu fui com você numa igreja assistir um culto, né, para cultuarmos e para vermos algumas coisas, né, que pudesse abençoar a nossa casa. Chegamos lá, durante o tempo todo foi falado um monte de coisa, foi coletada oferta, foi contada a história da instituição. Em nenhum momento o pregador, que é o pastor presidente daquela igreja, falou da Bíblia. Ele não leu um versículo, ele não comentou sobre Jesus, ele não comentou sobre a palavra, ele não comentou sobre um profeta, sobre um apóstolo. A única hora que ele foi falar, ele falou de si mesmo. Ele falou mais sobre realizações pessoais do que da palavra, né? Triste. Porque se eu falar das minhas realizações pessoais, que são evidentes, isso vai atrair para mim a atenção. E as pessoas vão me ter como modelo. E eu vou poder falar para elas, você é uau, você é top, você pode fazer, você é a menina dos olhos de Deus, foi por você que ele morreu, foi por você que ele entregou a vida, mas entenda, né, você não pode jogar tudo em cima dele. Deus não está no controle, quem está no controle é você, estamos tirando o controle de Deus. Deus não está no controle, quem está no controle é você. Se você não agir, se você não for para cima, não vai acontecer. Fato, nós não podemos ficar numa inércia. Porém, se o Senhor não for na frente, se o guarda de Israel não for na frente, ele não dorme. Sim. E ele está sentado num alto e sublime trono, só para relembrar os irmãos aí, né? E é complicada a palavra, né, Diego? Eu acho que merece uma segunda sentada. O pessoal acha que estudar a Bíblia é fácil, né? Não é à toa que nós temos escola bíblica, instituto teológico. Eu preocupo, Diego, difícil. Porque grandes homens aí, grandes estudiosos da palavra de Deus, homens e mulheres, né, uma geração aí de 30, 40, 50 anos atrás, aquela geração ali até o final dos anos 80, início dos anos 90, essa geração está passando. Essa semana eu vi um pastor, um grande pregador aí, adoentado, internado no UTI, aí você vê que a pessoa já tem uma certa idade, né? Pode durar mais 10, 20, 30 anos, mas um dia vai passar, e aí como é que a gente vai fazer com essa geração que não gosta de ler Bíblia? Com essa geração que não gosta de ser confrontado pela palavra, que não gosta de ser confrontado pelo poder do Espírito Santo, que não gosta de ser confrontado entre essa dicotomia entre carne e espírito. Sim. Complexo. Eu estava até falando isso com o pastor Douglas, que na nossa época de jovem, a gente tinha uns pastores na frente, e nós no grupo de jovens liderando louvor, sendo professor em escola bíblica, isso com 21, 22, 23 anos. Aí hoje eu estou com 36 e eu não estou vendo alguém com 21 vindo atrás de mim.
seguindo os meus passos. Isso é preocupante demais. Eu procuro o tempo todo ensinar os meus eu filhos. tento influenciar, pregar, divulgar, compartilhar a palavra o máximo que a gente pode, né, pastor? Nós fazemos isso aqui na igreja. Mas a gente até liberou curso, fizemos aqui curso de provérbios, curso de louvor. E vou falar para o senhor, hein? Os irmãos morosos para aprender. É difícil. Nós estamos nessa questão também do ensinamento fast food, né? Sim. Eu quero saber alguma coisa. Pronto, Aí, sem perseverança. Uma coisa que, e para a gente finalizar de fato, né? Creio que coisas estão por vir. Eu tenho observado que vivemos um momento de que as pessoas, né, elas estão perdendo o senso do que é doutrina. Doutrina não são usos e costumes, que também é uma forma de doutrina. Né? Se você for doutrinar uma instituição, doutrinar uma igreja ou um povo, dizendo para este povo, olha, faça isso, é um ensinamento. Doutrina é um ensinamento. Se você for usar usos e costumes, você vai ter um sistema doutrinário. Mas a doutrina da palavra de Deus, ela está começando a sofrer um impacto gigantesco, onde nós estamos sendo compelidos ou coagidos a não pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela confronta o pecado, a palavra de Deus, ela confronta o ego, ela confronta o narcísico, ela confronta tudo aquilo que a ânima, que as emoções buscam. Né? Porque as emoções é tipo você estar com fome e comer uma carne saborosa, uma comida gostosa. Isso são as emoções. Então a gente está vivendo esse momento de grande confronto com o nosso eu. Amém. E vamos perseverar, pastor. Porque a gente está aqui como sacerdotes dessa casa e o nosso objetivo é ensinar a palavra. A gente não vai desistir por causa dos desafios. Não, a gente não pode desistir em tempo nenhum. A gente já sabia, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, caluniadores, avarentos, profanos, arrogantes, sem afeição natural, desobedientes a pai e mães, cruéis, irreconciliáveis. Timóteo, né? Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3 de 2 Timóteo, já é um susto. Sim. Né? Olha o que ele também diz lá no 1, né? Que nós devemos nos apresentar como obreiro aprovado, né? 1 Timóteo, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tendo que se envergonhar. Para manejar a palavra da verdade, temos que ter uma profundidade na palavra. E eu tenho certeza que a gente vai superar isso. E vale uma nova sentada, vale um novo momento para a gente trazer isso, porque creio que é um assunto muito pertinente. Eu acho que é legal também a nossa audiência que interagir com a gente, trazendo algumas perguntas, né, para que a gente esclareça melhor sobre a palavra e como degustar, porque a palavra de Deus não é para dar briga ou para dar discussão acalorada, é para ser degustada, apreendida. Ela serve como lâmpada, ela serve como um luminar para a nossa vida. E se a gente levar dessa forma, tenho certeza que será uma grande bênção. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa o like, compartilha essa mensagem. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube alguns links de bíblias com traduções, digamos, mais fácil. São traduções que usam a equivalência dinâmica, né? Não é igual a ACF ou a Revista e Corrigida, que usam a equivalência formal, que traduz palavra por palavra. Talvez pode te ajudar. A gente quer te ajudar a ler a Bíblia, né, pastor? Sim. A gente quer te ajudar a você ter devocional, a se encontrar com Deus. Então a gente fica por aqui. O assunto é vasto, tem muita coisa para ser dita, mas eu creio que Deus vai falar contigo nessa mensagem. Um forte abraço e até a próxima. Em nome do Senhor Jesus, a graça e a paz. Deus te abençoe e até mais.